Graça e muita paz, abençoados, eleitos, santos de Deus, pequenos reis, reizinhos em Cristo, abençoados, abençoadas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema que é meio complicado, né? Muita gente pode, como sempre, né? A loucura da nossa pregação, da nossa palavra, quer dizer, da palavra de Cristo que a gente transmite, às vezes levam pessoas a nos perseguir, sabe? Vamos a ela, vamos lá. Alguma vez, em sua vida, você havia pensado que os crentes precisariam ser salvos? Até parece uma contradição, né? Com que a graça de Deus prega acerca de quem nesse novo pacto pertence ao Senhor. Não é verdade? Contudo, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele faz uma afirmação no mínimo curiosa, nesse sentido. Veja só, em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios 5, 1, 21. Aprove, né? Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove, né? Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ocorre que todos nós, cristãos em graça, principalmente para nós que cremos, né, que estamos reinando em vida, que nós cremos pelo que está escrito, nós cremos, não no que o pastor homem, carne, disse, mas pelo que o pastor verdadeiro, aquele que está em você, aquele que escolheu você, Deus, o verdadeiro mesmo, entendeu? Porque hoje homens querem tomar o lugar de Cristo, do pastor, sendo que o pastor é um só. Sabemos que Cristo já nos salvou eternamente. Isto já nos foi revelado pelo Evangelho da Graça. Todo filho de Deus em graças já sabe que, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu já falei isso aqui, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Como? Aí você pode ler, isso não são só as minhas palavras, né? 1 Timóteo capítulo 1, versos 9 e 10. 1 Timóteo 1, 9 e 10, tá bom? Afinal, o que Paulo, né, ele está falando, se já estamos salvos para sempre? Paulo diz que os crentes têm que ser salvos pela loucura da pregação. É o que a gente está fazendo aqui. Isso para muita gente é loucura. Porque a gente é herege, desigrejado e tal, né? Como sempre, na igreja somos nós, como é que nós somos desigrejados? Que coisa maluca. Em verdade, ele está dizendo que uma coisa é ser salvo em Cristo Jesus, o ressurreto, e outra bem diferente é viver agora, aqui, nesse plano terrestre. A salvação que Cristo já nos deu. E a gente tem que crer nessa salvação. Você pode estar se perguntando, né? Aí, sei lá, você está meditando, monologando, né, na sua cabeça. O que será que esse Hélio, né, do canal Conversa em Graça, está querendo dizer com isso? Salvar os crentes. Dito por Paulo, mas salvar os crentes de quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, temos pela pregação da palavra que salvar os crentes de si mesmos. Si mesmos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou. Veja, entenda muito bem. Algumas pessoas podem
maquiar certas palavras. Predestinou e está. Veja que o verbo aqui está no passado. Não é que predestinará. Predestinou. Antes dos séculos. Antes da existência, né? Da medida do tempo. Para a nossa glória. Assim, para salvar um crente de si mesmo, é necessário pregar-lhe sobre a sabedoria predestinada. Essa oculta em mistério. E essa sabedoria que diz que você, assim como eu, foi predestinado por Deus antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo, né? Nós vemos isso aí lá em Romanos 8, 28, né? De Romanos 8, 28, até o verso 30, e Efésios capítulo 1, versículo 4. Saber que você é um predestinado por Deus para muita gente, até para você mesmo, né? Ou principalmente, né? Você se vê na posição e condição de pecador. Se você se vê nessas condições assim, na condição carnal, mas essa palavra que é poder de Deus, diz que não é assim. Por isso, essa palavra salva você, salva os crentes. Ou melhor, salva os crentes, salva os que creem. Dá para entender? Se você crê, ela salva você. Em segundo lugar, né, temos que salvar os crentes do Jesus judeu. Nós temos que entender muito bem essa posição, essa palavra. Como assim, Hélio? Explica melhor. No livro de Hebreus, no capítulo 10, 19 e 20, está escrito, presta atenção. Hebreus 19 e 20 está escrito: tendo a liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Veja, nós lemos lá no Antigo Pacto, em João 14, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. No Antigo Pacto, ok? Lei de Moisés. Então, hoje muitos eles vivem no Antigo Pacto, porque ele é ensinado assim. Então, quando você vai falar, eu vou falar alguma coisa aqui, como eu estou falando agora, eu sou herege. Que ele não aprendeu assim, porque ele não leu, não entendeu. Vamos ler novamente. Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Tendo a liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo novo e vivo caminho que ele nos deu. No antigo pacto, ele era o caminho, era a verdade, era a vida. Hoje, depois dos anos 70, o Cristo ressurreto, ele é o novo e vivo caminho. Entendeu? Novo pacto, novo caminho. Essa é a questão. Uma questão que as pessoas, alguns acho que nem ouviram, e se ouviram essa palavra também não entenderam. Em outras palavras, para que isso ocorra de fato, temos que atravessar o véu. Esse véu que foi rasgado de cima a baixo, hoje o povo está tentando costurar de novo, vivendo no judaísmo. Não tem lógica nenhuma. Tem que prestar atenção direitinho. Se não está entendendo, se eu não estou sendo bem claro, veja os versículos. Esse que habita em você, ele vai falar com você. A gente está tentando salvar
essas pessoas do sistema religioso. Se você se vê como um crente, mas ainda está no sistema religioso, você não está salvo. Eu sempre digo, eu não tenho nada contra. Conheço muitos pastores aí, gente fina, gente boa. Eu tenho ouvido aí, por exemplo, assim, perdão, o irmão está desempregado porque não dá o dízimo. Faça um voto com Deus. Dê a metade do seu primeiro pagamento. Faça um voto, um acordo com Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus sabe de todas as coisas. Se Ele criou o ouro e a prata, Ele não precisa do seu e nem do meu dinheiro. Você sabe quem é que precisa? Se você ler em Mateus, eu falo do novo e do antigo pacto. Em Mateus, no capítulo 25, ele fala de duas formas, né? E outra, ele fala assim, a principal delas, quando eu estava na prisão, você foi me visitar, quando eu estava com sede, você me deu de beber, quando eu estava com fome, você me deu de comer, e outras coisas mais. Aí pergunta-se para ele, mas quando é que nós nunca fizemos isso? Aí ele responde, quando fizesse a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Vamos lá, agora para o novo, né? Tiago 1,27. Você vai ter que ajudar. Essa é a verdadeira obra que Deus quer que você faça, que eu faça. Ajude os pobres e as viúvas. Hoje, tem pessoas aí que estão no sistema, passa, né, de largo, esses mendigos que estão morrendo de frio. E uma vergonha quando você vê um empresário que está passando dificuldade também, lógico, com essa pandemia, né? Caiu muito a sua receita, lota-se caminhões e caminhões, vai, e doa um cobertor, alimento. Pessoas às vezes que nem têm condição fazem isso. É uma vergonha para aquele que se diz crente. É daí que ele tem que ser salvo. Uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Deus. Ele não profere que não, eu sou evangélico, eu sou um cristão assim. Não, ele não faz nada disso. De repente está fazendo. Ele está sendo mais abençoado do que certos cristãos que se dizem cristãos, né? Que eles vão na onda desses pastores, esses cães gulosos. Eu me irrito com esse tipo de coisa. Mas isso aí também é criado por Deus. Só que é para as pessoas que se dizem crentes serem salvas. Mas elas não entendem. Eu fico tão triste quando eu vejo isso. Eu venho de São Paulo. Estou em Goiânia agora. Venho de São Paulo. Eu cheguei a ver muita gente. Ver assim não, mas ver a pessoa agora, você lá vai dar, por exemplo, você dá uma esmola e fala, fica aí ainda, desgraçado, fica pedindo dinheiro aí, porque não sei o quê. Não é assim que Deus quer. No chamado Ventinho, na Praça da Sé, eu via as pessoas lá, logicamente que você não pode ajudar todos, mas um lanchinho, alguma coisa, bom, estamos aí, beleza pura e tal. Você não pode fazer muita coisa, então você faz o que você pode. Está ajudando aos pobres. Hoje eu vejo o camarada, amanhã, durante o dia, eu vejo ele na televisão esticado, morto, de frio. É aí que tá. Então, se eu tiver condições, que Deus vai me dar condições, e vai te dar condições de você, se você não vai se locupetar assim, sabe? Olhar para o seu umbigo. Se Deus deu essa condição para você, Ele só vai dar essa condição para você a hora que você entender essa verdade. Que você é uma pessoa salva já. Salva em Cristo ressurreto. Não salva porque está indo no sistema religioso naquela igreja de paredes.
se reunir, todo mundo pode e deve se reunir. Mas veja, Jesus era um e tinha mais 12. Nunca construiu, carpinteiro, e nunca construiu uma igreja. Ele sempre pregava em vários, ide pelo mundo e pregai o meu evangelho. Não é ficar entre quatro paredes, não. Você está sendo egoísta, querendo ser salvo sozinho. Não, não é assim que funciona. Não é assim, não. Eu prefiro, Hélio, tá? Eu prefiro seguir como um salvo, pois é assim que eu estou, que eu creio. Seguir, pela graça de Deus, vivenciando os resultados da salvação em minha vida, honrando e glorificando o Senhor, com esta nova forma de ver e pensar, e os resultados da nova criação que sou em Cristo Jesus, o ressurreto. Diga para você mesmo, eu vou não, eu sou o vencedor. Existe uma propaganda aí de uma senhora, já de idade, é uma propaganda de um produto para osteoporose. A fala diz, eu não, depois desse produto, eu não estou mais poderosa, mas eu sou, ó, vê a diferença entre ser e estar? Você está rico, você é rico, você está em Cristo. Eu sou de Cristo. Bom, eu não quero falar muito mais coisas porque eu já me sinto assim uma pessoa que às vezes eu me revolto. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz, não vos conformeis com esse mundo. E eu não me conformo. Me dói ver as pessoas reclamando que está doente, que não sei o quê, que está desempregado, que está sem dinheiro, que está faltando isso. Ela só fala coisas negativas, entendeu? Então, só fala coisas negativas, vai ter só coisas negativas. O crente precisa ser salvo de si mesmo primeiro. A partir deste momento, aí sim, as coisas mudarão. Diz a palavra, e eu creio na palavra. A palavra é Jesus Cristo. A palavra está em mim. Ela está nos meus lábios. É assim que diz a Bíblia. Se a palavra está nos meus lábios, como é que eu vou proferir palavras negativas? Ah, eu não tenho. Ah, acabou. Ah, não sei o quê. Para. Não vai dar certo nunca. Nunca. Vai ficar aí para semente, como dizia a minha falecida avó. Vai ficar 200 anos. É. Aí de repente você fica sofrendo, a pessoa fica sofrendo e muita gente morre mais cedo. Não adianta. Tem muita gente querendo hoje dar ordens para Deus. Dar ordem. Orar pedindo para que fulano seja salvo. Olha, salva ele em nome do... Isso não existe. Ele faz as coisas do jeito que ele quer, como ele quer. Não existe. Existem pessoas aí, como eu já falei aqui, que eu vi um veículo, ele foi imprensado por uma carreta e um ônibus, quer dizer, ele estava no meio, a carreta bateu, imprensou ele num ônibus, o carro não ficou acho que 1,75 m quadrado, imprensado. O motorista cortou a testa. Hã? E eu me lembro também, há uns anos atrás, lá em São Paulo, no Guarujá, que o Xuxa, aquele que era campeão, acho que foi tricampeão, não sei, desculpe, mundial de natação, quase que morreu numa praia no Guarujá, com 2 palmos de água. Quase que ele morreu afogado. Como assim? Ele explica. Pois é, deu cãibra, ele não conseguia, nas 2 pernas, e não conseguia levantar, e a onda vai e vem, vai. Quase que ele morreu afogado. Vê, Deus faz as coisas como Ele quer. Então não adianta. O
crente precisa ser salvo. Eu creio que eu já sou salvo, mas você tem que ter essa convicção de que você já é salvo. Então é o seguinte, presta bem atenção. Se você gostou, se tocou no seu coração essa palavra, fale para mais alguém, curta o canal, visualize. Eu já disse, a minha intenção não é que esse canal seja monetizado. Eu não quero ser monetizado pelo YouTube. Eu quero que as pessoas se libertem. Ah, Hélio, mas você está sendo herege, você está sendo... Não, vá na palavra, vá na palavra. Aqui a gente é com riquezas de versículos e passagens e tal, e não é só um versículo não. Eu coloco vários, tanto do novo como do velho, e assim por diante, para que você entenda. Ela tem 60, a Bíblia tem 66 livros. É uma carta, entendeu? É uma carta. Então, você já leu alguma carta da metade para o fim, ou então do Antigo Testamento, pacto, do princípio ao meio e parou? Não. Você vai ler do princípio ao fim, então faça isso. Coisas que você vê no Antigo Pacto, que você lê, pode, como nós acabamos de ver agora, em João está dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, naquela época, para eles, né? Aí você fala, ah, então hoje ele não é? Não, não é mais, ele é um novo e vivo. Naquela época não era, era velho e morto. Simples assim, tá certo? Medite na palavra. Passe esse vídeo, mande para as pessoas. Não tenha vergonha, não tenha medo. Porque talvez você tenha medo de retaliação, você ainda está na igreja. Sai dela, povo meu. Sai dela. Jesus foi, é e será eternamente contigo. E todos os seus. Graça e muita paz.